Bom, pessoal, bem-vindos novamente. Uma vez que a gente já destacou para quem que essa conversa, para quem que esse webinar, qual a nossa audiência pretendida, quem somos nós, onde a gente atua, o que que a gente faz, vamos direto ao assunto do webinar em si, que é sobre o mundo quântico e, em particular, quem são os quânticos. Então, para a gente definir melhor quem são, o que fazem, que área que atuam, vou pedir para o André contar um pouquinho para a gente tudo isso. Por favor, André. Então, vamos lá. E aí o Afonso vai me ajudando conforme precisa complementar e dar mais exemplos. Mas vamos lá. O que é um quant? Né, um quant é um nome abreviado que é usado no Brasil e fora do Brasil para um quantitative analyst. É, obviamente, mais fácil a gente falar um quant. E um quant é um chamado financial engineer, né? O engenheiro financeiro. E aí você pergunta, tá, e o que é engenharia financeira, né? O que é o financial engineering, também conhecido aí nos cursos, se você olhar vários cursos internacionais, você vai ver cursos de financial engineering e você vai ver cursos de quantitative finance. São a mesma coisa, basicamente. Então, o que é a engenharia financeira? Então, a engenharia financeira é como qualquer engenharia, né? O que é um engenheiro? O que é a engenharia? É uma disciplina, é uma profissão que existe para você resolver problemas. Então, como você tem engenheiro elétrico, engenheiro aeronáutico, engenheiro de minas, engenheiro químico, engenheiro civil, você tem um engenheiro financeiro. Então, cada um desses engenheiros resolve problemas nas suas respectivas áreas. Quais são os problemas que a gente tem no mundo financeiro? Problemas que a gente tem no mundo financeiro são os problemas e as oportunidades que estão disponíveis e os problemas que afligem as empresas, os investidores que estão lidando com o dinheiro, quer seja tomando dinheiro emprestado ou aplicando o seu dinheiro, né, investindo o seu dinheiro. E qual o problema que esses agentes, esses indivíduos, né, pessoas físicas ou jurídicas, qual o problema que eles enfrentam? Basicamente, eles querem sempre ganhar mais dinheiro correndo menos risco de perder dinheiro. Tudo que você puder fazer que vai dar mais dinheiro, com menos chance de você perder, é o interesse do mundo financeiro. Então, o engenheiro financeiro, ele está lá para criar as melhores soluções, olhando a situação de cada um dos indivíduos e vai criar produtos, estratégias de investimento, estratégias de comprar e vender produtos, que são chamadas as estratégias de trading, né? Que você compra, vende. Todo mundo já deve ter visto hoje em dia algum curso falando de vamos fazer trading. Então, basicamente, o engenheiro financeiro resolve esse tipo de problema. E para ele resolver esse tipo de problema, quais ferramentas ele usa? As ferramentas que estão disponíveis no mundo da engenharia, no mundo da matemática, da computação. Então, a gente está falando de tudo que você estuda lá em matemática, então, cálculo, estatística, teoria de probabilidade. Aí, na área de computação, está falando de ciência da computação, né? Tudo que você aprende, as linguagens que você pode utilizar para programar, e hoje em dia, inteligência artificial, machine learning, então todas essas coisas que aí começa a sair da área da matemática e entrar na área da computação, também são ferramentas que os engenheiros financeiros usam, e aí você tem coisas mais aplicadas, né, do mundo da engenharia da matemática, que é pesquisa operacional, engenharia de qualidade. Então, todas essas ferramentas, desde inclusive psicologia, tem uma área que chama behavioral finance, né, finanças comportamentais. Então, todas essas ferramentas, elas são usadas pelos engenheiros financeiros para poder criar soluções para os investidores, para os agentes que estão no mercado financeiro, usando dinheiro, se expondo a determinados riscos e querendo retornos. Então, quais são as áreas, né? Quando a gente estava falando anteriormente, Afonso, quando a gente estava falando das áreas de suporte, back-office, middle office, a gente estava falando das áreas de negócio. Então, quais são as áreas de negócio que quem é um engenheiro financeiro, em geral, vai para essas áreas, né? Quais são essas áreas? Então, em primeiro lugar, se tem a área, que é essa área chamada de trading. Só que antigamente, né, quando eu e você entramos no banco, Afonso, o cara ficava no telefone comprando e vendendo coisas. Era como se fosse uma feira
entre bancos e um ligava para o outro e todo mundo se conversava e fazia as operações. Hoje em dia não existe mais isso, né? As coisas são feitas todas eletronicamente. Então, esse trading que a gente está falando e o trading onde está lotado de quants é uma área que a gente chama de trading quantitativo, ou também chamado de trading algorítmico. Né? Em inglês é o algorithmic trading, né? O Afonso, que é gringo, morou muitos anos fora, que sabe falar, eu só arranho aqui, mas é o trading algorítmico. O que é isso? Você vai criar modelos matemáticos, algoritmos, né, computacionais, usando estatística, séries temporais, econometria, estatística, teoria de probabilidade, machine learning, inteligência artificial. Você vai usar todas essas ferramentas para identificar momentos adequados para você comprar ou vender certos produtos. Então, essa área de trading algorítmico faz isso. O que mais que essa área faz? Por exemplo, eu olhar para vários produtos no mercado que, de alguma maneira, dentro deles existe uma relação de um com o outro, e esses produtos têm uma precificação, né? O preço de um em relação ao do outro está descolado. Por exemplo, se você olha duas empresas do setor de aviação, ou duas empresas do setor de varejo, ou duas empresas do setor de comida, e você vê que elas atuam mais ou menos no mesmo segmento, mas você vê que por algum motivo, tem algum fator específico que fez com que uma empresa descolasse da outra, né? Então, isso é o que a gente chama de arbitragem estatística. Então, os fundos de trading algorítmico, eles querem pegar essas coisas, quer dizer, tem uma infinidade de exemplos aqui, mas esses fundos querem pegar essas variáveis que estão disponíveis no mercado e olhar, ver se tem alguma disparidade entre elas e comprar coisas, vender coisas, ter um momento, né, o timing correto de comprar para depois vender. Então, essa é uma área, trading quantitativo. Qual que é a outra área? Então, vou falar aqui ó, de 5 áreas, tá? Que são áreas que, se você for se você for um quant, você, é quase como que a gente brinca, se você for um quant hoje em dia, uma boa formação e passa na frente do banco, eles te sequestram para você fazer isso. Então, a primeira área é a área de trading quantitativo. Vou falar de 5. Qual que é a segunda área? Gestão de investimentos. Então, se você for trabalhar numa corretora ou num fundo de investimento, né, a gente chama em inglês uma asset management, né, uma gestora, você vai ter fundos de investimento. Qual que é o teu problema lá? Criar estratégias que vão gerar retorno compatível com o nível de risco que aquele fundo tem. Então, como todo mundo sabe, tem fundos mais conservadores, tem fundos mais agressivos, tem fundos para preservar capital, fundo para geração de riqueza, fundos para gerar renda. Então, né, que é diferente de gerar riqueza, né, gerar venda, o cara tem que pagar a conta dele ao longo do tempo. Então, você precisa entender quais são as melhores combinações de instrumentos que você vai botar lá para gerar o maior ganho, a maior renda que você precisa com o menor risco. Então, dentro da área de gestão de investimentos, você tem tanto os caras que estão montando as estratégias, como os caras que estão cuidando do risco. Então, a área de riscos, análise e gestão de riscos, a gente coloca dentro da área de investimentos. Então, essa é a segunda área. Primeira, trading quantitativo, né, trading algorítmico. Segunda, gestão de investimento. Qual a terceira área? É uma área que existe dentro dos bancos, das corretoras, que é uma área que cria produtos estruturados. Talvez você já tenha ouvido falar das notas estruturadas ou dos COIs, né? São os certificados de operações estruturadas. Então, aqui é a engenharia financeira na veia, né? Você está vendendo, como eu sempre falo para os alunos, você está vendendo uma salada de fruta e você precisa saber como que você constrói aquela salada de fruta. Quanto que você vai gastar de maçã, de banana, de laranja, de abacaxi, de molho. Então, quanto você tem que colocar de cada produto e quanto que essa receita vai mudando, inclusive ao longo do tempo, para que chega lá no final, no dia que o produto do teu cliente vai vencer e que ele vai pedir o dinheiro de volta dele para você, você tem que ter o dinheiro para entregar para ele. Então, essa salada de fruta que a gente está montando
que vai ser responsável por criar a salada de fruta que você vai entregar para o cliente, é que a gente estuda nessa área, que a gente usa nessa área de criação de produtos estruturados. Então, essa é a terceira área. Qual que é a quarta área? Essa área é uma área que já está beirando o mundo acadêmico dentro do mundo corporativo do mercado de trabalho, né? Do mercado financeiro aqui no nosso caso, que é a área que a gente chama de pesquisa e modelagem quantitativa. Então, essa área é o cara que lá está pesquisando o que vai ser a matéria-prima. Pensa que antes de eu ter uma estratégia que realmente eu vou criar modelo, você tem que ter, para operar, né? Você tem que ter alguém que está lá vasculhando o mercado inteiro e até criando novos modelos para explorar coisas que hoje não são tão bem exploradas. Lembra que se for para você fazer o que todo mundo já faz, provavelmente todo mundo já fazendo não tem tanta oportunidade. Então você precisa de pessoas que são os pesquisadores, que gostam de olhar os modelos que estão nos livros, nos artigos, né, nos papers, e trazer isso para o mundo real. Quando a gente orienta, né, Afonso, alunos no mestrado, no doutorado, o cara sempre pega uma pesquisa que está em outro lugar, ou um assunto que já existe, e de alguma maneira ele adapta ou tenta trazer para o mercado dele, ou para uma situação que é análoga. Um cara da pesquisa e da modelagem quantitativa é o cara que faz isso. Então, esse é a quarta área. E qual que é a quinta área? Ó, hoje em dia, com o Python, por exemplo, que é uma linguagem que a gente usa nos nossos cursos, tanto na universidade, a gente dá aula, como nos cursos que a gente tem, a gente vai falar um pouco depois deles. O Python, junto com a internet, é uma ferramenta que te permite, te possibilita quase que criar um hedge fund na tua casa. Você sozinho, hoje em dia, com acesso a uma corretora, todo mundo hoje em dia tem acesso a uma corretora, a corretora vai te disponibilizar. Se você abrir uma corretora na pessoa física, a corretora vai te disponibilizar o chamado, né, uma API. Que API, hein, Afonso? Nem sei. Application Programming Interface, acho. Interface. Mas, Acho que é cara, isso aí isso aí mesmo. você tem que tirar do. Não, vamos deixar aqui. Uma API, o que é uma API? API é um negócio que faz um programa conversar com o outro. Então, o Afonso deu a tradução aí. Application Programming, é isso? Ele está lá no Google dando uma checada. Application Programming Interface, isso aí. Interface, é isso mesmo. Então, quando você quer que uma... Então, imagina que você fez os seus programas e aí não adianta nada o seu programa se ele não conversar com a corretora. E para o teu programa conversar com a corretora disponibiliza as APIs. E você simplesmente tem que saber o que você tem que jogar lá para eles, para a corretora executar aquilo que o seu programa quer. Então, hoje em dia, com o Python e com um acesso à internet, com acesso a uma corretora, você já consegue praticamente montar um hedge fund na sua casa. Então, na nossa época, para você ter acesso à base... André, eu acho que seria interessante você dizer o que é um hedge fund. Então, vamos lá. O que é um hedge fund, né? Quando você está na indústria de fundos, você tem vários tipos de fundos. Então, você tem fundos que aplicam em ações, fundos que aplicam em renda fixa, fundos que aplicam em private equity, que são empresas de pessoas ricas que tem alguém lá precisando de dinheiro para investir, para expandir, e aí os fundos de investimento dão dinheiro para essas empresas. Então, esses são os fundos de private equity. Você tem fundo que investe em um monte de coisa. Os hedge funds é o mundo dos quants, é o mundo dos engenheiros financeiros, que é um fundo onde você coloca tudo isso que eu falei misturando lá, então você coloca instrumentos de renda fixa, instrumentos de renda variável, moedas, commodities, você coloca derivativos, coloca tudo lá dentro, mistura tudo com o objetivo de melhorar os retornos, dar mais retorno com menos risco. Então, existem dentro, né, das estratégias dos hedge funds uma dezena de sub-estratégias. Então, tem estratégia que só mexe com coisas quantitativas na área de renda fixa. Tem fundo que só mexe com coisas quantitativas na área de renda variável.
Tem fundos que misturam, por exemplo, sem querer entrar no detalhe, mas os convertible bonds, né, que são as debêntures, por exemplo, conversíveis. Então, dentro de uma debênture conversível, você tem o risco da renda fixa do governo, você tem o risco da renda fixa da empresa, que é o risco de crédito, você tem o risco do preço da ação, você tem o risco da variação do preço da ação, que é a volatilidade. Então, tem fundos que são especializados cada vez mais nesses instrumentos. Então, isso é um hedge fund. Então, hoje, né, quando eu estava falando antes de gestão de investimentos, se você for um quant, muito provavelmente você vai poder escolher, se você for um bom quant, os melhores fundos desse tipo que eu estou falando para você trabalhar e ganhar bônus gigantescos e ganhar muito dinheiro, tanto no salário como no bônus, porque você vai resolver problemas que vão fazer alguém ganhar muito dinheiro. Então você também vai ganhar dinheiro. E no limite, se você não quiser trabalhar numa corretora, num banco, num fundo de investimento, você fala, eu quero fazer para mim, eu quero ser, né? Hoje em dia, cada vez mais está na moda todo mundo ser empreendedor, ninguém quer trabalhar para ninguém. Então, o que eu estava falando é que você pode montar um hedge fund na sua casa. Basta você ter acesso a uma corretora, abre uma conta numa corretora e com o Python e com a internet e acesso a provedores de dados gratuitos, você consegue ter séries de dados, inclusive de 5 em 5 minutos. Então, antes de eu parar para falar de o que é um hedge fund, eu estava explicando que na época que a gente estava no banco, se você queria ter os dados, você tinha que assinar um provedor, por exemplo, o mais famoso deles aí talvez seja o Bloomberg, que custa milhares de dólares para você ter um terminal, é muito caro. Uma pessoa física não conseguia de jeito nenhum, nem ter acesso a dados antigos. Hoje em dia, se você for nas bolsas do Brasil e fora do Brasil, se você for nesses outros provedores que nos nossos cursos a gente fala, tem outros cursos que você pode descobrir também, o fato é, você consegue quase que sozinho montar um hedge fund. Você pode ter acesso à corretora, acesso aos dados, você programa, monta as suas estratégias e você é um quant que trabalha para você. Você pode fazer isso hoje. Então, até para, eu sei que eu estou me estendendo, mas nos Estados Unidos, os primeiros hedge funds basicamente começaram de que forma? Não é muito diferente do que eu estou falando. Você tinha vários traders são quants na época, mas enfim, traders, que era o cara que trabalhava nas mesas de operações, que eram caras de muito sucesso. Eles saíram dos bancos, montaram uma empresa de 2, 3 pessoas. A especialidade deles era atuar na estratégia, e aí o banco de onde eles saíram dava o dinheiro, que é o chamado seed money, o banco dava o back office, o banco dava todo o apoio que o cara precisava e falava o seguinte, ó, agora você não é meu sócio, agora você não é meu empregado, você é meu sócio, eu vou te contratar, o resultado fica um pedaço para você, um pedaço para mim, e eu vou te dar infraestrutura aqui, vou distribuir, que é o que pode acontecer hoje em dia. Só que, né, você pode montar um clube de investimento, pegar o dinheiro de family and friends, né, da sua família, dos seus amigos, pegar o teu dinheiro, ser um trader para você. Quer dizer, usando as ferramentas, você pode fazer isso. Só que qual era o problema no caso dos bancos? Né? Que se você está indo mal e você é um empregado, você tem um pouco mais de estabilidade. Se você está indo bem, tudo bem. Agora, quando o trader saiu do banco, ele, quando tinha mais estabilidade, quando ele estava indo bem, ele ganhava o dinheiro, quando ele ia mal, ele não tinha estabilidade, ele era demitido. Esse foi o problema. Mas o fato é, hoje em dia, isso que aconteceu nos mercados lá há 20 anos atrás, nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil cada vez mais. Só outro dia eu vi uma notícia, só 1%, não sei se sabe isso, Afonso, 1% dos fundos de investimento que existem hoje tem mais de 10 anos. Ou seja, grande parte deles são fundos novos que estão sendo criados com estratégias novas. Então, com essa formação, né, se você for um quant, você basicamente vai escolher a área que você vai poder trabalhar, desde se você gosta de ser um trader num banco, até você querer ter o teu próprio hedge fund, até você ser um cara que gosta mais de pesquisa, ou até ser um cara que trabalha
num fundo, olhando risco, olhando estratégia, enfim, é um mundo infinito para você, muito bem remunerado, para você trabalhar. Não, então, dito tudo isso, eu acho que a gente tem dois pontos importantes para prosseguir na nossa conversa. Primeiro, eu acho que o mais interessante é, bom, pelo que você falou, eu ficaria, até agora, eu ficaria assustado, porque eu falo, puta, eu vou gastar muitas décadas para conseguir chegar até lá. E o que a gente está justamente aqui falando é que hoje em dia não é o caso e vai ser justamente o fechamento desse nosso webinar. Mas antes disso, a gente, como o André mencionou, os quants têm um potencial de remuneração muito elevada, e justamente o que a gente quer destacar no nosso próximo trecho do webinar é justamente por que eles têm remunerações entre as maiores do mercado. E a partir daí, para vocês não se assustarem, vocês não vão precisar de décadas de formação ou de investimento para conseguir materializar tudo isso. E é justamente nós vamos fechar a nossa conversa dizendo como nós vamos fazer isso.